gente tem um convidado e um tema super especiais. Bom, o tema é aquele que a gente já está cansado de saber, que todo mundo fala, que todo mundo, ninguém vive sem ele, na verdade, que é o tal do relacionamento. Bom, quem não teve um problema de relacionamento não está tendo, ou Deus o livre, mas pode ter, né? Então, assim, todo mundo se preocupa e vive de um relacionamento. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial, especialista em relacionamentos, já escreveu vários livros e ele passa a tarde aqui com a gente falando sobre o assunto. Olha que delícia! Então, com vocês, Eduardo Nunes. Oi, Eduardo! Come on! Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. É muito legal receber você aqui. Foi um prazer estar aqui para divulgar o trabalho e ajudar vocês a elucidar as dúvidas aí. Sim, a gente estava conversando outro dia e você falou que todo mundo diz que você é um especialista em mulheres, mas na verdade é o contrário. Como é que é isso? Não, eu não entendo nada de mulher, eu entendo de homem. Ah. A grande dificuldade que... Vamos sentar, vamos lá, que o papo está esquentando já, vamos lá. Então, aliás, a grande dificuldade que eu tenho é justamente que o pessoal pensa que sabe o que é que eu vou falar. E na verdade, o que eu sou especializado é no comportamento do homem. Eu tenho, se eu for falar o que eu entendo do homem. E não é todo homem, é o homem que está entre 25, 26 anos de idade até os 55 anos. Bom, mas essa faixa é a faixa que, né, mais que interessa. E é o homem classe média para média alta, ou seja, seria o cara bem de vida. Então é o cara pronto para casar, financeiramente inclusive, principalmente, e que ainda não achou a mulher para casar. Então é um cara bacana, boa pinta, que quer achar a mulher para casar. Esse cara que eu sei exatamente o que ele quer da mulher. Bom, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro eu queria saber como é que você se interessou por isso, como é que você descobriu que você era bom nisso, né? Começou que eu percebia que as mulheres erravam e eu comecei a ensiná-las a não errar e começou a dar certo. Você sentia dó das mulheres, assim, falava, poxa, elas estão mal informadas. Eu saía com elas, eu era um cara normal, saía, pá, e depois eu percebia, pô, essa garota tem tudo pra ter um namorado, não tem namorado porque tá errando aqui. Aí eu falava, pô, você quer umas dicas? Ah, quero. Eu dava as dicas, essa daí começava a namorar com um cara e casava. E assim foi durante uns 10 anos, eu fui anotando para fazer o primeiro livro. O homem quer achar a mulher da vida dele. E não está achando, ele reclama do mesmo jeito. Eu explico para a mulher que consegue ser atraente aonde que ela está errando. Então ela para de errar e acerta. Não tem mágica, não tem nada disso. Só que acontecia, quando eu comecei, eu fazia assim, bom, então eu vou entrevistar a mulher. Eu falava, vem cá, me conta, como é que você está fazendo, como é que não está, e começava a identificar para tentar achar onde que ela estava errando. É como se ela fosse numa terapia contar, por exemplo, como foi o fim de semana dela com o cara. Ela chega e fala, eu fiz isso, daí ele fez aquilo. Só que a diferença é o seguinte, que terapia e psicologia, por exemplo, estuda a origem do problema. Eu foco na solução do problema. O que você fez daqui para trás, eu quero que se dane. Não, estou dizendo assim, do presente mesmo. Vai na segunda, foi um fim de semana viajar. E alguma coisa deu errado, porque o cara chamou ela para viajar porque ele estava estimulado, né? Então, só que se eu pegasse um cara, não dava certo. Então eu comecei, olha só, eu analisava os últimos 3, 4 caras que ela tinha tido para poder descobrir onde é que ela estava errando. Sabe o que aconteceu comigo? Eu quase fiquei louco junto com elas. Por quê? Se vocês fossem coerentes em passar a informação, tudo bem. Eu fazia uma simples pergunta, você beijou o cara? Sabe como é que eu respondia? Peraí, eu vou te explicar. Então, aí ele pegou e ligou. Homem é prático, não tem jeito, né? Mulher é Você beijou o cara? Calma, vou chegar lá. Aí ele me ligou, ela ficava 2 horas falando para depois falar, não beijei o cara. Por que você não falou que não beijou o cara? Dá pra entender? Eu falei, não, eu vi que meu método não ia dar certo por essa forma. Mas sabe o que acontece? A mulher acha que aqueles detalhezinhos são o que fizeram o cara desaparecer. E pro homem, pelo que eu entendi da conversa até com você, o homem é assim, são coisas mais brutas, não são coisas delicadas. A gente é muito binário, 0 é 1, uma coisa bem clara. Então foi o que eu te falei, foi o que eu falei aqui no começo da entrevista. O que eu desenvolvi foi a técnica para fazer você entender. Eu faço a mulher entender. Isso que está um grande mérito meu. Entendeu? Então, ou seja, eu comecei a entrevistar as mulheres para ver onde é que elas estavam errando, para depois que eu descobrisse onde é que ela estava errando, eu dar o remédio dela. Essa era a ideia. Apaixonante, na sua opinião?
Na minha opinião, eu posso até posso ser mais bacana ainda, falar na opinião de qualquer cara que seja sexualmente ativo antes do casamento. Melhor ainda, olha aí, galera. Vou falar o que o homem espera de vocês. Agora ou no próximo bloco? Não, agora. No próximo bloco a gente tem mais polêmica. O homem quer a amante, a mãe e a amiga na mesma mulher e nessa ordem. Bom, mas isso a gente levaria umas 10 horas para explicar. Eu levo 12. Então, que seja. Mas a gente, como entendeu por quê? Mas a gente não vai ter 12 horas. Então, assim, como é uma mulher apaixonante? Uma vez eu me lembro, só vou citar uma coisa que você me respondeu sobre isso, sobre que você achava apaixonante uma mulher, vê se confere a informação. Mas você achava apaixonante uma mulher que tem outras paixões além do homem. Então, isso é uma característica. Não. A mulher apaixonante, ela tem várias características, né? Uma das características encontrada muito comumente nelas é que elas têm uma paixão. Então, elas têm uma paixão, seja uma separada com filhos, a paixão é pelo filho, por um hobby, por uma profissão, até por um pet, um cachorro. Ou seja, ela tem paixões por um esporte. Então, essa mulher que tem paixões, ela geralmente tem um comportamento apaixonante. Por isso que a mulher fala, puta, tava sozinha, agora tô apaixonada, tem um monte de cara chovendo na minha horta. É porque ela passa a se comunicar, eu chamo de raporte. Mas não é isso. Comunicando mais frequente. Não é porque ela tá menos carente ou ela solicita, porque se você não tem paixão nenhuma, nada te interessa, o que mais te interessa na vida é um homem, o peso fica muito grande, né, para essa pessoa. É que assim, se você estiver apaixonada, eu não vou dar o que eu imagino, tá? Primeiro, são duas situações. Apaixonante, a mulher que tem uma paixão, ela vai ter moeda de troca. Ou seja, para eu me sentir importante na sua vida, eu vou ter que muitas vezes me interpor entre a sua paixão. E você vai conseguir provar para mim que gosta de mim usando disso. Antigamente tinha um ímã, não tinha? Então a mulher provava para o homem que ele era especial, dando o ímã dela. Hoje a mulher não tem mais o ímã para dar. Então o que ela tem para provar para o homem que gosta dele? Comportamento, uma mudança de planos, uma entrega por um altruísmo. Então você quer dizer assim, a mulher tem vários compromissos, né? Aquela mulher super ocupada, que tem um filho, peraí, tem um filho, tem um trabalho, tem não sei o quê. Um modo dela mostrar essa paixão, que seja uma coisa que interessa ao homem, é ele perceber que ela cede, que estar com ele, ela está deixando outras coisas que ela gosta também para estar com ele. Isso significa que ela ama, ele se sente amado. Isso é um ponto? Por exemplo. Tá vendo, gente? Olha, a gente vai aqui tirando dele algumas informações importantes. É exatamente isso. Só que o que acontece é que nós estávamos falando agora da mulher que não tinha homem. Esse comentário já é para a mulher que tem homem. Então eu separo muito bem, na minha cabeça, quando a mulher senta na minha frente para fazer a consultoria, você tem homem ou não tem homem? Se ela vier com vamos discutir primeiro isso. Por quê? Existem dois marketings, o de captura de clientes e o de fidelização. Trabalham em lados quase que opostos, por incrível que pareça. Por quê? Um atrapalha o outro se trabalhar junto. Eu tenho, inclusive, na empresa isso bem definido. Eu tenho um departamento que cuida de captura de cliente e um que cuida de fidelização. Os dois não podem ficar se falando muito, que não dá problema. Depois eu explico isso para vocês. Entendi. E dá para explicar isso, como funciona? Dá. Quem está vendendo não tem que estar preocupado em fidelização. Porque senão ele leva a conversa, a negociação para um lado que só prejudica a venda. Entendi. Entendeu? E quem está fidelizando tem que estar preocupado apenas em ver o que o outro... Ele não tem que revender, ele tem que só manter, ele tem que estar vendo o que tem na concorrência e estar oferecendo o que tem de melhor. Então, são dois marketings bem diferentes. Então você fala assim, não, se a mulher quer mostrar a paixão dela para um homem, que para você parece uma coisa assim, para mim eu estou pensando, então ela já tem um homem apaixonado por ela. Então é uma outra situação diferente. Então não adianta a mulher falar assim, mas eu mostrei a minha paixão por ele. Dane-se, ele não era apaixonado por você.